A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 17 de junho, a igreja celebra a memória litúrgica de São Manuel Mártir. Manuel ou Manoel, né, provém do nome bíblico, Emanuel, com que foi chamado o Messias, na famosa profecia de Isaías 7,14, e significa Deus conosco. Este nome é sobejamente usado entre os povos espanhóis e portugueses. O martirológico romano, ele cita só 2 santos com esse nome. O primeiro, no dia 26 de março, que era um militar de data incerta que sofreu martírio com mais outros, 39, entre os quais se fez menção também de Quadrado e Teodósio. O martírio desse se deu na Ásia Menor. O segundo é o que está sendo comemorado hoje pelo martirológico, com estas palavras: em Calcedônia, os santos mártires Manuel, Sabel e Ismael, que foram mandados como embaixadores pelo rei da Pérsia para pedir a paz a Juliano Apóstata. Quis esse imperador obrigá-los a adorar os ídolos, e porque se recusaram constantemente a fazer tal coisa, mandou-os matar. Então, vamos situar brevemente o fato em seu contexto histórico. Então, a igreja ela tinha finalmente adquirido a liberdade religiosa com o Edito de Milão, de 313, por obra do imperador Constantino Magno. Há 50 anos estava gozando desta liberdade que lhe possibilitara uma larga expansão, favorecida inclusive pelo batismo recebido pelo próprio imperador Constantino. Deu-se, porém, uma guinada brusca nesta situação por obra de um sobrinho de Constantino chamado Juliano, que se tornou apóstata, isto é, traidor da fé. A ambição e orgulho desmedido, aliados a desvios na educação que ficou a cargo de mestres pagãos. Grandes inimigos do cristianismo levaram Juliano a regenerar o próprio batismo e iniciar-se nas crendices pagãs. Sucessos no setor militar e circunstâncias favoráveis levaram Juliano ao mais alto grau da magistratura romana e a ser proclamado imperador em 361. Tomou, então, uma atitude de hostilidade contra os cristãos e contra o cristianismo, querendo restabelecer os prestígios da mitologia greco-romana. Voltou para a igreja o tempo de terror. Reabriram-se as portas dos cárceres para os cristãos. O principal objetivo de Juliano era barrar a marcha da religião de Cristo, que por desprezo chamava de Galileu, mesmo com o uso de violência. Em 363, Juliano ele decidiu travar guerra contra os persas que ameaçavam continuamente os confins do Império Romano no Oriente. Inicialmente, conseguiu ótimos sucessos militares que induziram o rei dos persas a solicitar a paz com Roma. Foi nesse contexto que se deu a embaixada persa junto ao imperador Juliano para negociar a paz. Escolhidos para esta delicada missão foram 3 nobres, Manuel, Sabel e Ismael, pertencentes ao exíguo número de cristãos viventes no Império Persa. As negociações para a paz, elas não tiveram muito sucesso. Pelo contrário, a condição cristã dos 3 enviados irritou o imperador Juliano, que descarregou neles o seu ódio contra o cristianismo e contra os persas. Submeteu os 3 embaixadores, inclusive São Manuel, ao humilhante processo, recusando dobrar-se perante a imposição do imperador, a fim de que adorassem os ídolos. Eles foram submetidos a cruéis tormentos e, por fim, os 3, um deles São Manuel, foram decapitados. Era o ano de 363. O castigo de Deus contra o imperador apóstata não tardou. Os persas, ofendidos sobremaneira pela matança de seus embaixadores, redobraram seus esforços na guerra e conseguiram uma virada na situação. O próprio imperador Juliano foi ferido de morte.
Uma antiga tradição diz que, vendo-se golpeado, né, de morte, Juliano teria dado um grito de desespero contra Cristo com essas palavras: "Vencestes, ó Galileu". Com sua morte, terminou definitivamente a perseguição e a igreja voltou a viver em paz. Se a história não nos forneceu maiores notícias relativas a São Manuel, o fato do martírio como suprema prova de amor a Cristo já é um gesto que torna São Manuel altamente merecedor da nossa veneração. São Manuel Mártir, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.